Bom dia a todos. Com muita satisfação que retorno a nossa casa. Acho que estive aqui no mês de março, falando sobre depressão. Alguém estava aqui? Poucos, né? Tá certo. O tema de hoje é julgamentos segundo Joana de Ângeles. Esse estudo, ele foi produzido basicamente no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Mas é um estudo que dura mais ou menos 1h30. Então, como o nosso tema aqui é reduzido, a gente vai deixar para fazer as reflexões de Joana também de uma forma resumida, mais para o final. Mas o importante mesmo é a gente estudar um pouquinho sobre julgamentos, né? O que é que nós, espíritas, devemos entender sobre essa questão dos julgamentos, que ultimamente está sendo muito debatido no nosso país, principalmente voltado para a questão dos políticos, né? Todos nós estamos julgando os políticos, todos nós estamos emitindo opiniões. E como é que o espírita deve se inserir nesse momento na sociedade? Qual seria o comportamento cristão mais adequado para nós espíritas fazermos um julgamento sem que venhamos a nos comprometer com a nossa palavra? Essa que é a questão de hoje, tá? Então aqui, como nós estamos vendo, a gente tem aquela cena que ficou muito famosa no Evangelho, né? Do julgamento da mulher adúltera, onde todos sabemos que Jesus teve uma saída maravilhosa e conseguiu pacificar a situação. Então aqui a gente vai pegar o sentido dos verbos que estão relacionados com essa questão dos julgamentos. A gente tem o verbo acusar, os verbos julgar, criticar, analisar e examinar. Esses 4 verbos aqui do segundo item, se todos vocês forem fazer uma pesquisa nos dicionários, no Google, vocês vão ver que eles são sinônimos. Porque quem julga está criticando, quem está criticando está analisando, e quem está analisando está fazendo um exame. Mas só que na maioria das vezes a gente acha que o verbo julgar ele tem um significado especial, e não é. Todos esses verbos são sinônimos, só que às vezes nos contextos a gente coloca um, coloca outro e parece que são coisas diferentes. E a gente vai ver que não são, inclusive pelo resumo que a Joana de Ângeles vai dar no final do estudo, né? E depois, como consequência desse trabalho de julgar, de criticar, de analisar, de examinar, naturalmente vai haver uma consequência, né? Qual é a consequência? Ou nós vamos condenar ou vamos absolver alguém com o nosso julgamento. É a consequência lógica. É por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. O que ele estava querendo dizer? Que todo julgamento conduz a uma conclusão. E normalmente, há 2000 anos atrás, e hoje também, todo julgamento que nós fazemos, nós tendemos a condenar o outro. Por isso que está o perigo de nós fazermos um julgamento, não é? Porque nós ainda estamos aprendendo a fazer essas atividades aqui. Julgar, criticar, examinar e analisar. Então, como nós temos essa dificuldade, que vai ser explicado o porquê de tudo isso pela Joana de Ângeles, no finalzinho, é que normalmente nós tendemos a condenar o outro. E essa questão da condenação é o que Jesus pedia que nós não fizéssemos, né? Porque a questão do julgamento em si, não há como nós não julgarmos. Nós precisamos analisar as situações do dia a dia, nós precisamos analisar o comportamento das pessoas para que possamos tirar um ensinamento, ver se nós vamos repetir aquele comportamento ou se não vamos fazer aquilo. A questão do julgamento é nesse sentido, de fazer uma análise para a gente ter uma conclusão. Agora, o problema todo vem quando nós condenamos a pessoa, né? Aí é que está o problema. E depois vem a última parte, que é a execução. A execução é quando nós colocamos em prática mesmo aquilo que nós entendemos de forma negativa em relação ao outro. Como, por exemplo, um pai que a gente vê nas novelas, nos filmes, minisséries, né? Chega uma filha, adolescente, grávida, o que acontece, né? O pai, não aceitando aquela situação, ele já diz para a menina, olha, se você não resolver esse problema aí, eu vou te botar para fora de casa. Então ali ele já está condenando a filha devido àquele comportamento. E quando ele põe a filha para fora de casa mesmo, porque ela não resolveu a situação, ele está executando aquilo que ele prometeu, né? E como é que a gente consegue enxergar esses verbos todos nessa questão do julgamento da mulher adúltera? Essa mulher, naquela época, ela foi pega em flagrante adultério, que segundo as leis da época era um crime, né? E sendo um crime, havia a pena prevista para esse crime, que era a pena de apedrejamento.
Então ela foi levada até a presença do mestre. Aí o que o mestre Jesus fez? Muito calmamente, ele esperou que o pessoal se acomodasse um pouco. E o que ele disse? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Por que Jesus falou isso? Quando ele disse atire a primeira pedra, nós encaixamos aonde aqui? É na execução. Porque o atirar a pedra é o ato de executar a pena. Porque essa mulher já havia sido acusada, julgada e condenada. Não havia mais nada o que fazer senão executar a pena prevista pela lei dos homens naquele momento. Só que quando ele fala, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, o atirar a primeira pedra é a lei dos homens, que Jesus nunca se furtou de cumprir. Nunca. Mas só que ele apresenta uma segunda lei superior a essa, que é a lei de Deus, quando ele fala, aquele que não tiver pecado. Quando ele diz, aquele que não tiver pecado, ele está colocando em evidência o quê? A lei do amor, a lei da caridade, não é? Aí as pessoas perceberam que essa lei era superior à lei dos homens, e essa era a missão de Jesus naquela época. Mostrar para o mundo que a lei do amor é superior a todas as leis, porque é a lei de Deus. Então, vendo esse confronto entre a lei dos homens e a lei de Deus, as pessoas fizeram o quê? Se afastaram rapidamente e deixaram a mulher em paz. E o que Jesus fala para ela? Mulher, veja, eles não te condenaram. Quer dizer, eles te condenaram, mas eu não te condeno. Vá e não peque mais. Então Jesus frisou onde? No comportamento da mulher que ela deveria mudar, né? Então a gente fez esse resumo só para a gente entender os 4 verbos, os sentidos de todos esses verbos aqui que nós colocamos nesse slide. Agora, uma outra questão importante na questão dos julgamentos, é que talvez aqui algumas pessoas possam ser da religião católica, né, ou venham também das religiões protestantes. Existe uma ideia de que Deus pune, de que Deus castiga, não é? Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Então, se nós pegarmos a questão 964 do Livro dos Espíritos, a gente vê isso daqui muito bem claro pelos espíritos superiores, nessa resposta aqui, numa pergunta feita por Kardec. Olha o que Kardec perguntou. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Vem a resposta. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Olha a resposta. Deus não julga ninguém. Por quê? Dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades, e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então, o que os espíritos superiores falaram para Kardec? Que Deus não precisa tomar conta das atitudes, dos pensamentos de cada um de nós, punindo individualmente a cada um de nós. Ele já fez as suas leis, que estão aí a regerem o nosso comportamento. E qual seria a melhor lei que a gente pode dar como exemplo para quem já estuda a doutrina espírita? É a lei de ação e reação. O que ela significa? Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. Por quê? Se Deus não está tomando conta de nada disso, é a nossa própria consciência que vai dizer que nós, quando fizermos o mal, temos a necessidade de reparar o mal. E é por isso que nós estamos aqui, vindo nas reencarnações, para quê? Para reparar o mal de outras vidas e construir um futuro novo para cada um de nós, como foi dito ali de uma forma resumida na leitura de preparação. E agora, as consequências da falta de julgamento, seja pela incapacidade de julgar, seja por não querer julgar. Eu aqui trago um comentário do André Luiz, no livro Agenda Cristã, que a gente vai fazer
um pouquinho sobre isso aqui. Olha o que o André Luiz fala. O mal não merece comentário em tempo algum. Como é que a gente concilia isso do André Luiz com tantos compartilhamentos, tantas postagens, né, curtidas nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, de coisas negativas? Como é que está o nosso comportamento? Chega uma coisa para a gente no Facebook, imediatamente nós compartilhamos? Ou nós procuramos saber se aquela mensagem que está chegando, ela é verdadeira? Porque nós somos responsáveis por isso. Quando você compartilha algo que é negativo, que é mentiroso, que pode ser, não é? Como é que fica isso? O que o André Luiz está dizendo é o seguinte: o mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece ser compartilhado em tempo algum. Então, nos dias de hoje, né, com as redes sociais, a gente tem que ter esse cuidado. Procurar saber se aquilo que nós estamos lendo ali é pelo menos algo positivo, algo que edifica, algo que vai ajudar em alguma coisa. Porque o que nós estamos vendo é o quê? É uma proliferação de mensagens de cunho negativo. Existe sim um momento difícil na política no nosso país? Existe, nós sabemos. Mas nós espírita, como é que nós vamos compartilhar esse momento? De forma negativa? Espalhando cada vez mais o mal nas redes sociais? Ou seria talvez melhor o silêncio, a prece, não é? Orando pelos nossos políticos? É algo que a gente tem que refletir para saber até onde vai a nossa responsabilidade nesse momento. Aqui eu tenho um texto do livro Pão Nosso, do Emmanuel, que fala sobre as más palestras, que tem a ver com o tema que nós estamos falando. Nós estamos falando de julgamento, é porque nós falamos, né? Passamos para frente aquilo que nós entendemos, fazemos as nossas conclusões, as nossas condenações, né? E por aí vai. Olha o que o Emmanuel diz. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitadas. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável. E imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recursos para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então a gente vê que com esse texto aqui do Emmanuel, ele está dando o quê? Uma outra visão mais aprofundada dessa questão aqui, de dizer que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, se a gente pega essa frase do André Luiz com esse texto aqui do Emmanuel, e se a gente conseguir, sabemos que é difícil, se a gente conseguir fazer um pouquinho do que está sendo pedido por eles aqui, isso é um apelo que eles fazem, né? Muita coisa pode melhorar em nossas vidas, né? Vamos partir para o próximo aqui.
e a crítica. Aqui nós temos dois enfoques, quando nós criticamos e quando nós somos criticados. Isso ocorre natural na vida em sociedade, né? Muitas pessoas fogem da vida, né, com medo de ser criticados, se escondem, mas não tem como fugir. Até por esse comportamento a pessoa vai ser criticada, por estar fugindo dos desafios da vida. Então não adianta. Fugindo ou não fugindo, a crítica vai acontecer, né? Então, quando Kardec começou o seu trabalho lá naquela época, todos nós sabemos que hoje nós espíritas somos, de certa forma, criticados, né, ou até condenados por outros segmentos religiosos, porque dizem que nós fazemos pacto com o demônio, não é verdade? A gente escuta isso por aí, lamentavelmente, mas a gente tem que prosseguir. Imagina Kardec no início, né? Para quem não sabe, Kardec precisou de 1 ano para poder acreditar na doutrina espírita. Ele estudou, pesquisou durante 1 ano. Aí depois ele viu que realmente a doutrina espírita era algo positivo e que ele deveria investir naquilo. Então foi muito criticado. E ele se defendia da seguinte forma: para criticar, olha só a sabedoria do Kardec, para criticar, o que é o criticar? Para analisar, para examinar alguma coisa, para julgar, não é? É necessário poder opor raciocínio a raciocínio, prova a prova. Será isso possível sem conhecimento aprofundado do assunto de que se trata? Olha só, a pergunta do Kardec: será isso possível, ou seja, um julgamento, uma crítica, sem o conhecimento aprofundado daquilo que se trata? Muitas das vezes nós criticamos, julgamos coisas que nós não conhecemos. Aí já começa aqui uma questão voltada para a parte racional. Se eu não conheço, como é que eu vou criticar? Eu só posso criticar aquilo que eu conheço, mas o Kardec vai mais longe, é um conhecimento aprofundado, para a pessoa poder ter o quê? Ter embasamento, né? Aí ele continua: que pensarias de quem pretendesse criticar um quadro sem possuir, pelo menos em teoria, as regras do desenho e da pintura? Quanto mais elevada a posição do crítico, quanto mais ele se põe em evidência, tanto mais seu interesse lhe exige circunspecção, ou seja, cuidado, a fim de não vir a receber desmentidos, sempre fáceis de dar a quem quer que fale daquilo que não conhece. Não é? Então aí a gente volta com essa frase aqui de Kardec para os dias atuais. Não é? Política está em evidência no nosso país, corrupção. Será que nós, brasileiros, todos, temos conhecimento aprofundado de tudo que está se passando, seja nos bastidores, seja o conhecimento do direito, né? De vários assuntos que estão relacionados com aquilo ali? E nós estamos aí, né, condenando essas pessoas, mas sem saber exatamente o que está por trás disso. Então, é uma conduta, de certa forma, para nós espíritas que estamos pretendendo melhorar o nosso comportamento moral, é uma conduta até perigosa. Porque a gente lê os romances da doutrina espírita e nós vamos ver que determinados acontecimentos de hoje estão relacionados com fatos de outras vidas e que vêm explicar aquela situação. Então, como é que nós vamos emitir uma crítica sobre um comportamento que nós não sabemos o porquê daquilo? Né? É se meter demais naquilo que nós não conhecemos. Agora, qual seria então o melhor comportamento do espírita nessas atividades que estão acontecendo no país? Essa é a grande questão. A gente tem que saber ir por um caminho de forma que nós não venhamos a nos comprometer moralmente. Esse aqui é o detalhe. Não que o espírita vá se omitir, né, diante de determinadas atitudes. Quando se fala em protesto, tudo bem, vamos protestar, mas por que violência no protesto? Por que chamar o outro de ladrão? Né? A gente vê nas redes sociais: fulano é ladrão. Para que isso? Isso não vai resolver o problema. Né? Não vai resolver. São essas coisas, que o tempo aqui é curto, não dá para a gente aprofundar, que a gente tem que ter o cuidado com a nossa palavra, né? Que é para não machucar o outro. A gente não pode esquecer que quando a gente acusa um político de ladrão, a gente causa um sofrimento até para os familiares daquele político
que estão vendo aquilo nas redes sociais, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Agora, tem um outro aqui. E quando somos criticados? Nós também somos criticados. Kardec volta e diz: não considero a crítica como expressão da opinião pública. Olha só que raciocínio interessante. Não considero a crítica como expressão da opinião pública. Ou seja, se João me critica, se José me critica, são opiniões isoladas, não é? O que ele estava querendo dizer é que ele não se deixava abalar emocionalmente e tolhendo o comportamento dele por causa de uma crítica. Por quê? Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Então, aquele que me julga, que me critica, ele pode estar enganado, não pode? Então, por que eu vou dar tanto valor às críticas que eu recebo? Era assim que o Kardec dizia, né? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Agora a gente passa para o Chico Xavier. Ele vai falar as duas partes da crítica também. Dizia assim o Chico: quem não tem razão no que me critica não merece resposta. Quem tem está falando a verdade, e contra a verdade ninguém nada pode. É o que Emmanuel tem me ensinado. Por isso, a vida inteira tenho procurado ouvir em silêncio as verdades e mentiras que têm sido ditas ao meu respeito. Ora, o que o Chico está querendo dizer? Se alguém está emitindo contra mim uma crítica, e eu sei que aquela crítica ela não é verdadeira, porque eu me conheço, né? Eu não sei se a pessoa está falando é verdade ou não. Se ela está dizendo uma mentira, ela não merece resposta. Você não vai perder tempo debatendo com uma pessoa que está falando uma mentira a seu respeito. Agora, se ela está falando uma verdade, está apontando um defeito seu, você também vai debater com ela? Ela está falando uma verdade, mas agora, por sermos muito orgulhosos, nós tendemos a reagir a quando apontam os nossos defeitos. Entramos em confronto com a outra pessoa. Procuramos também apontar os defeitos dessa pessoa. Mas o que o Chico está querendo dizer é o seguinte: mude o comportamento. Quando alguém falar algo a seu respeito que for verdade, não adianta também discutir. É verdade, é perda de tempo, né? Então, fiquemos em silêncio também. E quando for verdade, vamos procurar modificar o comportamento, que é para que isso não venha ocorrer novamente, não é? Aqui, eu peguei essa expressão, esses textos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder conciliar essa expressão do não julgueis para não ser julgados, que foi uma expressão de Jesus, né? Não julgueis para não ser julgados. Por quê? Quando nós emitimos um julgamento, como nós falamos no início, nós tendemos a condenar o outro. Era o que Jesus percebia nos comportamentos daquela época. Espíritos ainda muito atrasados. Então, se nós condenamos os outros pela lei de ação e reação, que é uma lei de Deus, nós também seremos julgados e, consequentemente, condenados. É assim que ocorre. Jesus sempre deixava nas entrelinhas as leis de Deus, que só vieram a ser aprofundadas depois com Kardec, né? E todo esse desenvolvimento da doutrina espírita. Então, a gente vai entender aqui que a expressão julgar não é algo negativo. O julgar é justamente isso, é analisar. Nós podemos sim julgar. O cuidado, eu repito, é na questão da conclusão desse julgamento, que é na condenação. Esse é que é o problema. Olha o que está no Evangelho. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear
Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. Ora, está lá no Evangelho. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, que deveis analisar as coisas, que deveis examinar. É nesse sentido. Porque se julgar fosse realmente algo proibido, Kardec teria colocado no Evangelho essa expressão? Não, não teria colocado. Se ele colocou, ele está querendo dizer o quê? Que julgar é algo que nós fazemos. O problema, repito, é o quê? É na conclusão do julgamento, que é na condenação. É aí que está o detalhe do comportamento. Então ele fala: é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Olha o verbo sinônimo que está lá naquele primeiro slide, né? Julgar, examinar. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então nós não observamos o comportamento das pessoas para ver se aquilo que elas falam corresponde às atitudes. Nós não fazemos isso? Para falar, fulano fala bonito, fala isso, mas as atitudes dele não correspondem ao que ele fala. Então, por onde que nós vamos julgar? É pelo que a pessoa fala ou pelas atitudes da pessoa? É pelas atitudes, né? Porque falar é fácil, todo mundo fala. O problema está na atitude, no comportamento. E é esse aqui o indicativo de Kardec. Deixa eu ver um outro aqui. É esse aqui, ó, que também está relacionado com o assunto, que é uma questão 903 do Livro dos Espíritos, que o Kardec perguntou da seguinte forma: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ora, se nós vivemos numa sociedade, convivendo com as pessoas próximas de nós, naturalmente que nós vamos estudar os comportamentos das pessoas para ver se aquilo que aquela pessoa está fazendo é algo que eu posso fazer também ou algo que eu não devo fazer. Isso é óbvio, todos nós fazemos isso. Mas aí o Kardec vem e faz essa pergunta: tem algo de errado nisso? Né? O que os espíritos superiores respondem? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então não é nesse sentido que a gente tem que fazer, né? Observar o comportamento das pessoas e ver o que de bom a gente pode extrair. Agora, se nós observamos um comportamento negativo e divulgamos nas redes sociais, por exemplo, né? A gente pode trazer até para cá esse comportamento negativo do outro, o que isso significa? É faltar com a caridade. Então, quando nós compartilhamos algo negativo de outra pessoa na internet, isso é faltar com a caridade. Aí a gente vai lá em André Luiz: o mal não merece comentário em tempo algum. Por quê? Porque isso não resolve o problema. O problema não vai ser resolvido. Nós somos imediatistas, achamos que esse compartilhamento, essa divulgação, essa fofoca vai resolver o problema. Não vai. Não vai resolver o problema. O problema é complexo. Nós estamos aqui hoje encarnados, mas nós temos um passado, milhares de encarnações para trás. Então nós somos seres complexos. Nós não resolvemos as coisas de uma hora para outra, não é verdade? Assim como nós não resolvemos, tiramos por nós, o outro também não vai resolver. Porque se nós estamos no mundo de provas e expiações, significa que somos espíritos o quê? Atrasados. Todos atrasados, todos comprometidos e alguns querendo melhorar. Mas esses que estão querendo melhorar, infelizmente ou felizmente, têm que conviver com os outros que ainda teimam no atraso. Agora, por que é assim? Tem uma sabedoria, né?
por trás de tudo isso. E o que seria essa sabedoria? É o aprendizado. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Aí conclui os espíritos superiores, concluem da seguinte forma: importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a eles. Então a gente pode pegar esse texto e não pode colocar hoje em dia no nosso comportamento nas redes sociais? Podemos. Com certeza, porque a doutrina espírita é feita para a vida, para todas as situações. E a gente pode colocar. Eu estou falando isso das redes sociais, que aqui tem meu celular, né? A gente anda com ele, a gente abre, tem um Facebook. É toda hora que a gente vê. Coisa que não está ajudando, né, na nossa vida, está só proliferando o mal. Vamos passar então para a segunda parte, que é da Joana de Anjos, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, onde ela tem um capítulo, se eu não me engano, o capítulo 12 desse livro, que fala só sobre julgamentos. E a Joana de Anjos vai pegar esse assunto que nós vimos até agora, com 35 minutos de estudo, ela vai pegar esse assunto e vai colocar um enfoque psicológico nesse assunto, dizendo por que nós temos esse comportamento. Olha só que interessante, esse texto da Joana de Anjos, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então ela começa lá o estudo dela, já dando logo uma sola na gente de uma vez, em relação a esse nosso comportamento. Ela faz a seguinte pergunta: pode uma pessoa julgar a outra? Nós já vimos aqui que pode, né? Ela mesmo fala isso lá. Mas, na sociedade, qual seria a pessoa mais credenciada na nossa sociedade para julgar o outro? Alguém de vocês teria uma pista de quem seria essa pessoa? Estaria credenciada para julgar o outro? Alguém pode dizer? São os juízes de direito. São as pessoas, segundo a Joana de Anjos, que estão credenciadas na sociedade para julgar o outro. Por quê? Porque eles têm, pelo menos em tese, de acordo com Kardec, um conhecimento aprofundado do direito. Então, eles podem fazer um julgamento. Agora, se nós não temos conhecimento aprofundado do direito, como é que nós vamos emitir uma opinião de um assunto que a imprensa veicula sobre um processo? Como? Vai dizer, o juiz é corrupto, o juiz está comprado, está vendido, deu essa decisão, né? Soltaram o garotinho lá, agora o garotinho pagou fiança. Como é que a gente vai emitir uma opinião se nós não vimos os autos do processo, não sabemos exatamente o que está lá dentro, o que falou a acusação, o que falou a defesa, quais foram as provas que foram levadas para os autos? A gente não sabe, né? Então é isso que está o perigo, né? Quando a gente emite uma opinião sem saber exatamente o que se passou ali. Ora, a imprensa é comandada por seres humanos, seres imperfeitos como nós. Eles não podem errar? Podem. Podem ter interesses escusos? Podem. Podem ter interesses políticos por trás de uma publicação? Podem. Será que nós atentamos para esse detalhe? Nem sempre, não é? Aí o que a Joana fala num texto do livro? O julgamento legal, ou seja, baseado na lei, tem raízes nas conquistas da ética e do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo ao réu a oportunidade de defesa enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados os seus valores humanos. Ora, quando nós vamos para as redes sociais fazer uma acusação, nós abrimos oportunidade para o acusado se defender ou não? A gente passa aquilo adiante, a pessoa é acusada e nem tem como se defender ali. Nem tem como. O que a Joana fala é o quê? A oportunidade de defesa ao acusado é o quê? É uma conquista do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens. Quando nós acusamos alguém,
nós não estamos dando oportunidade da pessoa se defender, né? E existe uma frase muito interessante que tá aqui, deixa eu puxar aqui que eu me esqueci. Isso mesmo, as 3 versões de um fato. Todo fato ele tem 3 versões. A versão de um lado, né? O acusador, por exemplo, ele vai trazer a versão dele. Aquele que se defende vai trazer a versão dele. Não é verdade? O acusador apresenta uma versão. E aquele que está se defendendo vai apresentar a versão. Qual dos dois é a versão verdadeira? Nem sempre a gente vai saber. Mas existe a terceira versão, que é a versão verdadeira, que pertence a Deus. Só Deus conhece. Nós não somos Deus, não é? Então aí a gente percebe a dificuldade de nós emitirmos um julgamento perfeito. Não há como. Porque nós não temos a certeza absoluta daquela nossa conclusão. Esse é o perigo. Aí ela continua aqui, né? Essa é a diferença entre a conduta da civilização em relação à barbárie, do homem vencedor da sombra em confronto com o mergulhado nela. Examina se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo que haja sido o seu crime, a fim de não se lhe equipararem em rudeza e primitivismos os seus julgadores. O que a Joana fala? Por mais hediondo que haja sido o crime. É um ser humano, cometeu um erro. Será que nós um dia, em vidas passadas, também não cometemos crimes hediondos? Pode ser que sim, né? Fica aí a pergunta. Agora a Joana entra numa parte mais profunda. Ela diz assim: quando o homem julga o semelhante, quais os 2 estados de ânimo mais frequentes no ato de julgar? Ou seja, o que está por trás do nosso comportamento que a gente muitas das vezes não consegue perceber, mas que influencia nesse comportamento? Ela diz que são os 2 estados: impiedade e precipitação. Vou repetir: impiedade e precipitação. Vamos primeiro para a impiedade. Nós somos impiedosos porque somos o quê? Egoístas, orgulhosos, não é? Normalmente nós somos impiedosos por causa disso. É a falta de caridade no nosso comportamento. E por que nós somos precipitados em julgar o próximo? Essa daí ela dá uma resposta logo mais à frente. Nós somos precipitados sim. Nós julgamos rapidamente porque é a emoção que vem à tona e nós não conseguimos acerenar o nosso comportamento para poder entrar na faixa do raciocínio. Nós só vamos poder raciocinar se nós controlarmos a nossa emoção. Se nós não controlarmos a nossa emoção, nós não vamos raciocinar e vamos reagir ao invés de agir. É o que a Joana fala, né? Então a impiedade e a precipitação são 2 estados de ânimos muito frequentes no nosso comportamento. Há um tempo atrás, alguns anos mais ou menos, no litoral paulista, não sei se vocês aqui sabem, uma mulher foi espancada até a morte e depois descobriu-se que essa mulher era inocente. Alguém soube desse fato? Deu até na televisão, né? Algumas pessoas aqui sabem. Aquelas pessoas que espancaram essa mulher até a morte agiram de que forma? Impiedosamente e precipitadamente. Porque não procuraram saber se aquela imagem, aquela foto que estava sendo veiculada no WhatsApp correspondia exatamente à mulher que, em tese, teria praticado tal crime. Mas aquela foto que estava sendo compartilhada não era daquela mulher. Parecia-se com a mulher que foi espancada. Depois foram ver a mulher era inocente. Olha aí, né? Então a gente percebe em muitas situações da nossa vida que às vezes a gente fala alguma coisa e depois vai ver que a nossa análise estava totalmente divorciada da realidade. Por que isso? Aí vem a Joana e fala: somos impiedosos e precipitados. Aí ela aprofunda mais um pouquinho aqui. Ela fala assim: a nível inconsciente, o que ocorre quando uma pessoa julga a outra, estando o julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação? Quando ela está falando a nível inconsciente, ela está querendo dizer que são determinadas
forças que influenciam no nosso comportamento, que estão dentro de nós, no nosso inconsciente, mas que nós ainda não temos consciência disso, mas que essas forças influenciam no nosso comportamento. Ela responde da seguinte forma: o julgador realiza de forma inconsciente a projeção da sombra nele existente, esforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes. Quando ela está dizendo aqui que nós projetamos a nossa sombra no outro, está querendo dizer que essa sombra, que representa o que nós temos de negativo em nós, né, que isso está no nosso inconsciente, porque está relacionado com as nossas vidas passadas, essa sombra nos incomoda e nós queremos nos livrar dela. Então é mais fácil nós vermos aquilo que nos incomoda no outro do que vermos em nós mesmos, né? Isso é um mecanismo de defesa nosso. É mais fácil a gente ver o erro no outro do que vermos em nós mesmos. Então é por isso que ela fala, nós projetamos essa sombra que existe em cada um de nós no outro. Aí a gente tem aqui alguns exemplos assim, olha. Se eu vejo malícia em tudo, é porque em mim existe malícia e capacidade de trapacear, não é verdade? Se eu vejo malícia em tudo, é porque eu tenho uma malícia dentro de mim. Agora, se eu sou uma pessoa que no meu convívio com as pessoas, eu não demonstro esse comportamento de ver a malícia em tudo, significa que esse comportamento já está sumindo de mim, eu já estou superando isso, não é? Aí a gente tem aqui, olha, uma pergunta que foi feita a Chico Xavier. Chico, na época da ditadura, a gente vai voltar até para falar da política novamente. Na época da ditadura, no programa Pinga Fogo, perguntaram a Chico: Chico, o que você acha dos políticos dos dias de hoje? Olha a pergunta que fizeram a Chico na época da ditadura. Chico, o que é que você acha dos políticos do dia de hoje? Chico responde o seguinte: eles estão fazendo o melhor possível. Falou alguma mentira? Falou ou não? Não. Ele falou uma verdade, porque nenhum ser humano, nenhum de nós aqui faz o pior possível. Nós sempre fazemos o melhor possível. Sempre. O que ocorre é que aquilo que nós entendemos como sendo o melhor possível, que é uma visão individual, às vezes não representa para a coletividade o melhor. Mas para mim é o melhor. Então, se o político desviou dinheiro, para ele era o melhor que ele tinha que fazer naquele momento. Então, com essa resposta de Chico, ele fala uma verdade e não se compromete moralmente com a opinião que foi perguntada a ele. O que ele fez ali? Ele não condenou os políticos. Ele não condenou. Era o que Jesus pedia. Ele falou, eles estão fazendo o melhor possível. Ou seja, não vou entrar no mérito dessa discussão se eles estão certos ou se eles estão errados. Uma coisa é certa, eles estão fazendo o melhor possível. Então vamos observar nos dias de hoje. O que está acontecendo é isso, eles estão fazendo o melhor possível. Não é? Isso é uma palavra de um espírito sábio, que serve para a nossa reflexão, não só em relação aos políticos, como também para as outras pessoas, né? Agora eu vou ler aqui, para reforçar isso, um outro texto do Emmanuel, desse livro aqui, Pão Nosso, que vai servir para nos ajudar nessas reflexões nos dias de hoje, relacionada com o que a gente está vendo aí, né? Estão falando do Caixa 2, né? Isso aí está bombando na internet, né? Eles estão querendo aprovar a anistia para o Caixa 2. Então a gente está vendo as pessoas batendo muito nos políticos. Vamos lá. E Jesus respondendo-lhe disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em todo lugar do mundo o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Esse simbolizada no governo estatal é o quê? É o prefeito.
É o governador, é o presidente, pode ser um deputado, um vereador, simbolizada na figura do governo estatal. O que ele está querendo dizer aqui é a figura de César, a que Jesus se referiu nessa passagem. Olha só, maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Compartilhar informações negativas resolve o problema? Não resolve. Ou seja, prolifera o mal ainda mais, né? É o que ele está dizendo. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente em sua época. Há decretos iníquos? Emmanuel pergunta. Há leis injustas? Né? É o que ele está querendo dizer aqui. Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Olha como ele fecha aqui. Todos nós somos irmãos. Hoje eles estão no poder. Amanhã pode ser nós, né? É um texto muito interessante do Emmanuel, que serve para nos acalmar nos dias atuais sobre essa situação, né? E nos dar novos valores. O que se deve considerar em relação àquele que cometeu um crime ou ato reprochável? Aí a Joana de Ângeles, nesse livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela vai fazer esse resumo aqui, que é um resumo de tudo que nós vimos até agora. Olha só o que ela fala. A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável. Ou seja, analisar as coisas da vida, examinar, né, para ver se está certo ou se está errado, é algo que nós devemos fazer mesmo. É impostergável, não podemos postergar, ou seja, deixar para depois. É o que ela está dizendo aqui. A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e de caridade. Então está de acordo com aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Esse comentário dela. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Dessa forma, é inevitável que, toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e de discernimento proceda a julgamento. Examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo.
A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame da situação em condenação. Olha o que ela fala. Como a gente falou até agora. O detalhe é o quê? É evitar a condenação. Que ela diz que é a sutileza. Vou repetir. A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame da situação em condenação que exige castigo, mas solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Graças a esse comportamento, manifesta-se a maturidade do ser humano, que ora sabe entender o correto em relação ao errado, a ação dignificante em confronto com a reprochável, a comparação entre o saudável e o patológico. Então, o que a Joana faz aqui é simplesmente resumir o que nós falamos aqui nesse estudo de hoje, né? E para fechar, a gente faz a conclusão aqui. Julga-se a pessoa ou o comportamento? O que é que vocês acham? O que é o adequado? É julgar a pessoa ou o comportamento? Então, o adequado é julgar o comportamento, né? Que é o comportamento que precisa ser modificado. A gente não precisa botar o foco na pessoa, né? Foi por isso que Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Eu também não te condeno. Quando ele fala, vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior, o que Jesus frisou ali? Frisou no comportamento dela, ou seja, modifique o seu comportamento para não te acontecer algo pior. Então, o importante não é a gente se apegar à pessoa, mas sim analisar sempre a conduta, o comportamento, para poder extrair daquilo o que é melhor para nós. E, resumindo, né, evitar condenar o próximo, que é o que nós não devemos fazer. Então, nós estamos encerrando o estudo. Foi um estudo resumido. Esse estudo aqui, ele leva mais ou menos 1h30, que às vezes eu consigo fazer em casas que tem um tempo maior, né? Mas eu acho que deu para trazer o recado, né? Que a gente possa estar atento no nosso comportamento no dia de hoje e fazendo uma análise sempre com a luz da doutrina espírita na nossa mente para nos ajudar. O ideal é esse, tá? Muito obrigado pela oportunidade e até um outro momento.